Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós meditaremos nos versículos de 7 a 10. Segunda aos Coríntios, capítulo 12, dos versos de 7 a 10. Amém? E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou forte, então é que sou, desculpe, irmãos, quando sou fraco, então é que sou forte. Glória a Deus. O tema da nossa mensagem de hoje é a força da fraqueza, quando o sofrimento revela a glória de Deus. A força da fraqueza, quando o sofrimento revela a glória de Deus. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa manhã, ó Pai, para ouvir a Tua voz. Me usa como instrumento Seu, que nenhuma palavra, que nenhum pingo, que nenhuma vírgula seja expresso aqui nessa manhã, que não seja da Tua vontade. Que a Tua igreja que aqui está atenta, ó Pai, possa ouvir a Tua voz, que nada seja falado daquilo que não sirva a esses irmãos, que eles possam sair daqui cheios da Tua palavra, do Teu amor, da Sua revelação, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos refletir sobre algo essencial para todos os que servem a Cristo. O valor do ministério, mesmo em meio à fraqueza e sofrimento. O apóstolo Paulo enfrentou, meus irmãos, duras críticas oriundas da igreja de Corinto. Muitos diziam que sua mensagem não era suficiente, que a sua vida era marcada por dificuldades. Isso era sinal de fracasso. Corinto era uma cidade cosmopolita, entendendo o contexto desses textos aqui de Coríntios. Corinto era uma cidade cosmopolita, localizada em uma rota comercial muito importante. Ela reunia influências culturais de Roma, influências culturais gregas. Isso inclui escolas filosóficas, mestres itinerantes como sofistas, que impressionavam pelo seus discursos eloquentes, de demonstração de poder, de conhecimento. O estoicismo defendia que a vida sábia e virtuosa era marcada pela autossuficiência, pela capacidade de suportar as adversidades sem demonstrar fraqueza. Para os estoicos, o sábio, ele não deveria nunca, jamais, mostrar ou revelar a sua vulnerabilidade. Paulo, ao falar de suas fraquezas, de seus sofrimentos, parecia contradizer esse ideal. Outra influência importante que esses homens viviam nesse contexto era os sofismas, né?
os sofistas. Os sofistas eram oradores gregos que valorizavam os seus discursos persuasivos, a aparência de grandeza, a demonstração pública de sua autoridade. Paulo, por outro lado, admitia não ser forte no falar. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, o versículo 6, ele afirma que o papel dele, a intenção dele, era pregar a cruz de Cristo, sim, que simbolizava fraqueza e humilhação, mas era o centro da fé da igreja. Mais tarde, quando o apóstolo escreve a carta aos Filipenses, por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo, durante o período em que Paulo estava preso em Roma, ele demonstra a humilhação de Cristo. A humilhação que Cristo passou. Esse Cristo que foi reconhecido como figura humana. Como pode um Deus ser reconhecido como figura humana? E não só um Deus reconhecido como figura humana, mas um Deus que morreu. E não só um Deus que morreu, mas um Deus que morreu uma morte de cruz. A morte que para a época era a mais humilhante de todas. Mas nós jamais vamos nos esquecer que ao terceiro dia, esse Deus ressuscitou. Aleluia. E hoje Ele está no nosso meio. Somos gratos a Deus por essa manifestação, por essa glória, por essa graciosa bênção que nós recebemos na pessoa de Jesus Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, ele apresenta a sua crítica a essas artimanhas da época, a essas artimanhas linguísticas que havia naquele contexto. E ele deixa claro que as suas armas, elas não são humanas, que as suas armas, elas são movidas pelo Santo Espírito de Deus. Porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas, mentiras, engodos, enganos, palavras persuasivas, palavras bonitas, que muitas vezes são utilizadas para nos induzir, para nos convencer, mesmo não sendo verdades. Paulo nos mostra que o sofrimento não é sinal de derrota, mas parte da missão e da glória de Deus. Essa verdade nos encoraja como servos do Evangelho. Nós não precisamos nos esconder, nós não precisamos fingir força. Nós podemos reconhecer as nossas fragilidades, porque é justamente nela que a graça de nosso Deus se revela poderosa. A nossa suficiência não vem de nós mesmos, mas o nosso Senhor é que nos capacita em todas as áreas da nossa existência. Feita essa contextualização, meus irmãos, o meu objetivo agora é apontar 4 aspectos que eu considero mais importantes aqui nesses versículos que nós lemos. O primeiro deles é o propósito do espinho na carne de Paulo. E nós aqui não vamos conjecturar que espinho era esse, era um pecado, era uma aflição, era uma perseguição, não. Nós vamos tentar entender que propósito é esse. Qual o propósito de Deus de colocar na carne do apóstolo um espinho? E o que isso tem a ver conosco também? Paulo, ele recebe grandes revelações espirituais. Para nós entendermos bem o propósito desse espinho, é importante que nós leiamos os versículos anteriores deste capítulo. Especialmente aí do versículo de 1 ao 6, que diz o seguinte: se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço o homem em Cristo,
que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus é que sabe, foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem se referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou em que em mim ouve. Paulo afirma aqui nesses versículos, meus irmãos, que apesar disso não valer nada, desse gloriar-se um pouco, eu vou me gloriar um pouco. Vocês me questionam, tem muita gente questionando a minha autoridade apostólica, tem muita gente questionando, dizendo que eu sou fraco, que quando eu envio cartas eu sou forte em palavras, mas quando eu estou presente eu sou manso, eu sou tranquilo. Mas eu vou mostrar para vocês, ainda que isso não seja necessário, ainda que eu não goste de fazer isso, mas eu vou dizer para vocês, vou me exaltar um pouco. Paulo afirma nesses versículos isso, ou seja, ele teria motivo de se orgulhar. Afinal de contas, ele foi levado ao terceiro céu. A ele foi revelado coisas inefáveis, ou seja, que não se diz, coisas indizíveis. Ele não sabe dizer se foi no espírito ou se foi na carne. O fato é que ele, a despeito de tudo, foi levado ao terceiro céu, a despeito de tudo que falavam dele, do que pensavam sobre o seu ministério. Em outras palavras, meus irmãos, o que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: eu sei quem eu sou diante de Deus. Eu sei quem eu sou diante do ministério a qual me foi dado. Esse espinho foi colocado na carne de Paulo, exatamente para que esse orgulho não tomasse o coração dele. Deus permitiu que ele enfrentasse um espinho em sua carne. Esse espinho é descrito como mensageiro de Satanás. Ele diz isso, mensageiro de Satanás, não é? Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Eu confesso, meus irmãos, que eu procurei na Bíblia essa expressão, mensageiro de Satanás, e eu não encontrei mais em nenhum lugar, pastor. Eu não encontrei. Confesso que eu me debrucei, eu pesquisei, eu fiz meu dever de casa, mas eu não encontrei. Mas algo parecido é revelado a nós pela palavra no livro de Jó. Nosso irmão Douglas leu aqui o trecho, exatamente o trecho que nós iremos meditar um pouco, principalmente no capítulo 1 e capítulo 2 de Jó. Satanás aparece como acusador diante de Deus, pedindo a permissão para testar a Jó. A narrativa sugere, meus irmãos, que o mundo espiritual não está desconectado do nosso mundo físico, do mundo em que nós vivemos aqui, mas ele age de forma misteriosa. O mundo espiritual age de forma misteriosa e tem uma relação direta com o mundo físico. Jó, ao manter a sua fé, mesmo sem entender o motivo do seu sofrimento, ele responde ao mundo espiritual com ações no mundo físico. A sua perseverança, a sua fé, é uma resposta às provocações de Satanás. Quero traçar aqui, meus irmãos, um paralelo entre as duas histórias. Paulo aqui, ele entende que esse mensageiro de Satanás, ele tem o propósito de humilhar. Assim como o servo Jó, o apóstolo entende que as respostas que ele deve dar a esse mensageiro é o quê? É a resiliência, o amor por aquela igreja e por aqueles irmãos. Mensageiro de Satanás.
Quantos mensageiros de Satanás diariamente não são enviados sobre nossas vidas? Qual a nossa resposta? Qual a nossa ação diante desses enfrentamentos, desses levantes? No fim, meus irmãos, o propósito desse espinho na carne enviado na vida de Paulo é peremptoriamente a glória de Deus. Quando enfrentamos aflições que não compreendemos, como Paulo, como Jó, nós somos convidados a enxergar além da dor. A resposta que glorifica a Deus não está na explicação. Por que Deus? Por que esse espinho? Por que essa luta? Não está na explicação, mas está em nossa postura, resiliência, humildade, amor. O sofrimento pode ser um mensageiro, mas a nossa perseverança é uma mensagem e ela ecoa aos céus. Segundo ponto que eu quero traçar com os irmãos aqui é sobre a oração de Paulo e a resposta divina. Versículos de 8 a 9, parte A. Nós vamos ler o versículo 8 e o 9, só até a parte A. Diz o seguinte: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta. 3 vezes eu orei ao Senhor e pedi: Senhor, afasta de mim, a minha graça te basta. A oração, meus irmãos, é a chave. Jesus, certa feita, disse que tudo que nós ligarmos na terra terá sido ligado nos céus. Mas o que fazer, meus irmãos, quando Deus simplesmente se cala? O que fazer? Nós temos muitos motivos, meus queridos, para dar ações de graças ao nosso Deus, para agradecê-lo pelo que Ele faz em nossas vidas. Ele, de maneira graciosa e às vezes até constrangedora, Ele nos ama, Ele nos protege, Ele nos assiste. Mas quantas vezes nós oramos e Deus não responde? Quantas vezes nós pedimos a Deus, nós jejuamos, nós até promessa fazemos, e Deus simplesmente não nos atende. Acho que eu estou ficando velho, peraí. Simplesmente Deus não nos atende. Mas Ele respondeu a Paulo, e Ele nos responde nessa manhã, com uma verdade profunda: a minha graça te basta. A minha graça te basta, oh meus amados. Isso muitas vezes é frustrante, mas ao mesmo tempo é reconfortante. Sim, tudo isso é um paradoxo. Tudo isso parece a nós um paradoxo, mas nós servimos a um Deus paradoxal, não é verdade? Porque do nada, o nosso Deus fez o universo e tudo que nele existe. Nós servimos a esse Deus, e Ele está aqui nessa manhã, e Ele quer mudar a sua história. Nem sempre Deus remove os espinhos, mas Ele sempre derrama graça suficiente para suportá-lo. Quando Ele se cala, não é ausência, é um convite à confiança. A oração que não muda a circunstância, ela transforma o nosso coração. É na fraqueza que nós descobrimos a força que vem do alto. O poder de Cristo repousa onde o orgulho não habita. O poder de Cristo repousa onde o orgulho não habita. Terceiro ponto que nós podemos trabalhar nessa manhã é a atitude de Paulo diante da fraqueza. Capítulo 9, versículo 9, parte B, que diz o seguinte:
porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo decide se gloriar nas fraquezas. Ele entende que, ao reconhecer a sua limitação, o poder de Cristo repousa sobre ele. Isso nos encoraja, meus irmãos, a pensar que nossas limitações, elas são, na verdade, oportunidades que Deus usa para manifestar a sua glória. E nós encontramos na Bíblia um elenco maravilhoso, que nós podemos citar aqui. Moisés, que sentia-se incapaz de falar bem, ele temia enfrentar a Faraó. Além disso, ele carregava o peso de ter matado um egípcio, mas Deus o chamou para libertar Israel. E lhe deu Arão como porta-voz, além de sinais poderosos para confirmar a sua missão. O que dizer de Abraão? O que dizer de Abraão, que enfrentava o desafio da idade avançada, ele com Sara, mas mesmo assim ele creu contra a esperança e tornou-se pai de uma grande nação. O que dizer de Jacó, o suplantador, o enganador, que teve problemas familiares, não é isso? Mas após lutar com Deus, ele foi transformado e recebeu o nome Israel. O nome de Israel, tornando-o patriarca de uma nação de 12 tribos. O que dizer de José, que ele foi rejeitado pelos seus irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, mas mesmo assim ele manteve a sua fé e foi exaltado como governador do Egito, salvando muitas vidas. O que dizer de Davi, aquele jovem pequeno, desprezado, enfrentou gigantes, pecou, mas ele se arrependeu, voltou o seu coração a Deus e tornou-se um exemplo de liderança e adoração para toda a igreja de Cristo. E o que dizer de Paulo, que antes perseguidor da igreja, ele foi transformado pela graça de Deus, ele se tornou o maior missionário que o Novo Testamento teve, mesmo com um espinho na carne, ele seguiu firme a sua missão. Entre tantos outros, poderíamos ficar aqui a manhã toda, elencando esses homens e essas mulheres que foram transformadas por Deus e que Deus utilizou a fraqueza dessas pessoas para dar a eles uma glória de exaltação. Quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, nós abrimos espaço para que o poder de Cristo repouse sobre nós. Deus, Ele não se impressiona com a nossa força, Ele não se impressiona com a nossa eloquência, Ele não se impressiona com o nosso academicismo, mas Ele se impressiona quando nós revelamos a nossa dependência diante dEle. Como Paulo, Moisés, Abraão e tantos outros, sejamos aqueles que transformam as nossas limitações em altar, em vida diante de Deus, onde a glória de Deus se manifesta com mais intensidade. Caminhando para o final, meus irmãos, quarto e último ponto, nós encontramos o nosso versículo 10 dessa manhã. Versículo 10, último versículo que nós iremos pontuar. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo passa a sentir prazer nas dificuldades. Fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, angústias, tudo isso por amor a Cristo. Ele conclui com uma verdade paradoxal: quando sou forte, então é que sou, meus irmãos, quando sou fraco, então é que sou forte. O homem de Deus, guiado pelo seu Espírito, ele é diferente.
O homem guiado pelo Espírito de Deus, ele é diferente. As suas prioridades, o seu temperamento, a sua resiliência. Ele não é melindroso. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele alerta aqueles irmãos, ele diz àqueles irmãos: portai-vos varonilmente, sejam homens, hajam como homens, suportem as aflições, aguentem a dor, aguente as injúrias. Isso é para alguns irmãos, para algumas pessoas inconcebível, não é verdade? No mundo em que nós vivemos. Suportar a injúria. Eu sou crente, mas não rela no meu carro. Eu sou crente, mas não pisa no meu calo. Na primeira carta de Paulo, ele diz uma coisa interessante no capítulo 6, no versículo 7, ele orientando aqueles irmãos com cuidado, com amor. Ele diz para os irmãos o seguinte: só o fato de existirem questões entre vocês já mostra que vocês estão falhando completamente, meus irmãos. Pelo amor de Deus. Só o fato de ter intriga, de ter divergência entre vocês, vocês já estão falhando, vocês já falharam na missão. E mais, né? Vocês levam essas questões para o público. Vocês não resolvem as tretas de vocês. Vocês não lavam a roupa de vocês em casa. Não seria melhor aguentar a injúria? Ele disse. Não seria melhor ficar no prejuízo? Maturidade espiritual. A maturidade espiritual nos leva a enxergar o sofrimento não como derrota, mas como oportunidade de revelar Cristo em nós. Cristo em nós. Quando nós suportamos as injúrias, as necessidades, as angústias, por amor a Ele, nós demonstramos que a nossa força não vem da carne, mas da graça. Ser forte aos olhos de Deus é saber perder com dignidade, mas vencer com humildade. Concluindo, meus irmãos, a fraqueza, ela não nos desqualifica, ela nos posiciona para que o poder de Cristo repouse sobre nós. Como Paulo, nós aprendemos a transformar dor em dependência e dependência em glória, porque quando somos fracos, então é que somos fortes. Meus irmãos, essa é a palavra que eu tinha para trabalhar com os irmãos nessa manhã, meditar com os irmãos nessa manhã. Eu agradeço muito a oportunidade, para mim é uma honra estar aqui. Confesso que a gente fica um pouco apreensivo, mas isso é o nosso dever, né? Essa é a nossa missão. Deus nos colocou aqui para trabalhar e Ele quer usar as nossas fraquezas em benefício de sua glória. Deus abençoe os irmãos.